O governo Jair Bolsonaro acaba de sentenciar todos nós brasileiros e acaba de condenar o seu próprio governo com a decisão de trocar a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Essa decisão do Jair Bolsonaro é uma decisão extremamente perigosa e em nada vai ajudar o governo dele, só vai trazer dor de cabeça. Eu sou uma pessoa que confia no governo Bolsonaro, eu espero que ele dê certo, torço para dar certo, porque eu sou brasileiro. Da mesma forma como eu torci para o governo que agora acabou, né? Para o governo Temer dar certo, como eu torci também para o governo Dilma dar certo, como eu torci para o governo Lula dar certo, porque se esses governos dessem certo, isso também seria benéfico para mim, porque eu sou brasileiro, então eu quero que meu país dê certo. Só que essa decisão do Jair Bolsonaro em nada vai ajudar o governo dele e só tende a nos prejudicar. Mas antes de nós comentarmos, vamos entender o que aconteceu. O governo Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro no caso, já tinha falado recentemente que iria mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. E depois voltou atrás. Recentemente, o general Mourão, em entrevista na Folha de São Paulo, falou que não era bem assim, essa mudança precisava ser melhor estudada. Só que ontem, o filho do Jair Bolsonaro, deputado federal eleito por São Paulo, que ele já é, né? Deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, disse que não é uma questão de si, mas sim uma questão de quando o Brasil vai mudar a sua embaixada para Jerusalém. E vamos entender o que aconteceu nesse processo para nós entendermos a narrativa do Bolsonaro. A região de Jerusalém é uma cidade muito importante para o cristianismo, para o judaísmo e também para o islamismo. E ela está numa região de enorme conflito e de disputas entre árabes e judeus. Recentemente, o governo de Israel decidiu trocar a sua capital, que era Tel Aviv, para Jerusalém. E isso desagradou profundamente os árabes. Eles viram isso como uma afronta. Os Estados Unidos, que são parceiros históricos de Israel e veem Israel como sendo uma posição geopolítica estratégica naquela região, endossaram a posição de Israel, o que já era esperado porque eles são parceiros históricos. Mas nenhum outro país de relevância internacional endossou a decisão de Israel por conta do medo de levarem mais problemas terroristas para os seus territórios. Então, se você for ver, nenhum país europeu se meteu com isso. Em geopolítica, às vezes o melhor é você ficar de fora sem tomar posição, porque não tomar posição é tomar posição também. Então eles ficaram só analisando os desdobramentos dessa decisão israelense. Por quê? Porque ninguém quer aumentar o problema terrorista em seus países. Os países europeus já sofrem com os problemas terroristas, principalmente a França. Já tem problemas de crises imigratórias, então eles não querem aumentar essas tensões. Porque um atentado terrorista dentro de um país, além de matar pessoas, acaba prejudicando a popularidade do governo, e isso é péssimo. E aí o que aconteceu? O Jair Bolsonaro decidiu ter uma decisão favorável e endossar a posição de Israel. E o que faz ele endossar essa posição de Israel são basicamente 3 motivos. O primeiro deles é que ele quer aumentar as relações comerciais, as relações diplomáticas com Israel. O segundo é porque ele também quer melhorar as suas relações com os Estados Unidos. E essa mudança faz com que ele reforce aquela posição de que ele é o Donald Trump brasileiro. E o terceiro ponto é que as igrejas neopentecostais brasileiras, elas acreditam na segunda volta de Jesus Cristo e que ela vai ocorrer em Jerusalém. E como elas apoiaram Jair Bolsonaro durante toda a eleição e a bancada dessas igrejas, a bancada evangélica, é muito forte, ele acabou tomando essa decisão. Só que aí ele tem uma grande incoerência, porque ele fala que as decisões não podem ser tomadas com viés ideológico. E essa decisão é uma decisão totalmente pautada no viés ideológico. É uma decisão muito séria e muito perigosa para nós brasileiros e para o próprio governo Jair Bolsonaro. Porque nós estamos mexendo com pessoas absurdamente radicais e perigosas. Os árabes e os muçulmanos, eles não são perigosos. Porém, os grupos fundamentalistas, os grupos radicais e os extremistas são. E aí cá chegam os nossos problemas. O primeiro problema dessa decisão é óbvio que é um problema para toda a nossa sociedade, que é a colocação do Brasil na rota do terrorismo internacional. O Mossad, que é o serviço secreto israelense, falou para o Bolsonaro que ele estava na rota, na mira já de grupos terroristas. E agora ele coloca o país inteiro. Então todos nós estamos ameaçados. E principalmente as pessoas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, cidades que têm grande concentração de pessoas. E você pode até falar para mim, mas nós já vivemos em
em um país muito violento, nós saímos na rua, temos medo de sair na rua, nós matamos muito mais do que os países em conflito, qualquer atentado terrorista, qualquer causa de assassinato por conta do terrorismo, e você está parcialmente certo. De fato, nós somos um país muito violento, mas nós matamos mais do que o terrorismo porque nós temos um território muito maior e uma população também muito maior. Nós temos que ver isso também. E outra coisa, a gente sabe mais ou menos como lidar com essa situação. Nós sabemos que depois de determinado horário não é interessante frequentarmos tais locais na rua. A gente sabe que no semáforo à noite a gente tem que passar no sinal vermelho, andar com o vidro fechado, na hora que a gente chega em casa olhar para cá, olhar para lá, para ver se tem alguém esperando. Então a gente mais ou menos sabe lidar com isso. Agora, nós desconhecemos, não temos o mínimo conhecimento e a mínima expertise para lidar com grupos terroristas, com ataques terroristas. Porque o ataque terrorista ele pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Na França, por exemplo, acontecia direto. Não tem um lugar para acontecer. O que nós vimos acontecer na França? No Bataclan, que era uma casa noturna, entraram lá e metralharam as pessoas. Ninguém esperava. Ninguém esperava que um ônibus, o cara fosse pegar um caminhão e entrar no mercadinho. Então, essas coisas acontecem sem nós sabermos. É muito imprevisível. Quando acontece um atentado terrorista, as pessoas estão sentenciadas a um estado perpétuo de pânico. As pessoas que moram, principalmente em Paris, em Nova York, nessas grandes cidades que já sofreram atentados terroristas, elas passam constantemente em alerta, constantemente com medo de um novo atentado terrorista. E é isso que o Bolsonaro está trazendo para cá. Se acontecer um atentado terrorista no metrô de São Paulo, o governo Jair Bolsonaro vai ficar sem legitimidade, o país vai ficar ingovernável, porque ele não vai conseguir mais governar o país. A popularidade dele vai cair tanto, a taxa de rejeição vai aumentar tanto, que vai ser maior do que a de Michel Temer. E ele vai perder todos os apoios que ele precisa para conseguir continuar tocando o país. E isso é péssimo para toda a nação. Então, nos colocar na rota do terrorismo é absurdamente perigoso, é insensato. E o segundo grande problema é que os países árabes e a Turquia são grandes consumidores de carne brasileira. Nós exportamos 16 bilhões de dólares para esses países. E aí o que vai acontecer? Esses países vão começar a implementar sanções ao comércio brasileiro, porque as relações comerciais com esses países estão muito intrínseca com a questão religiosa. E aí o que vai acontecer? Eles vão buscar novos parceiros comerciais. E tem um monte de gente querendo vender para esses países. É muito mais fácil você encontrar um vendedor para te vender um produto do que você encontrar alguém para comprar o seu produto. Nós temos que tratar bem os clientes. E essa decisão começa a tratar mal os nossos clientes árabes. A bancada ruralista, o agronegócio apoiou massivamente Jair Bolsonaro. E é um baque muito grande se eles começarem a perder as exportações de carne para os países árabes. E a repressão já começou. Recentemente, o chanceler brasileiro foi até o Egito, e o Egito é um dos países que melhor tem relação com Israel, viu? E o presidente egípcio cancelou essa visita brasileira como forma de protestar contra essa mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Então, essa decisão de Jair Bolsonaro só causa problema para si e para nós. Eu escrevi um texto no meu blog, Pobreza nas Nações, falando mais sobre esse assunto. O link está aqui na descrição do vídeo. E aqui no link da descrição do vídeo também tem um abaixo-assinado para nós mostrarmos o nosso protesto contra essa mudança da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, porque isso é muito, mas muito perigoso. E também é nocivo, é perigoso para o próprio governo Jair Bolsonaro. Então compartilhe esse abaixo-assinado, leve esse vídeo para seus colegas para que eles possam entender, para seus amigos, para que eles possam entender, assinar para nós tentarmos mudar essa posição do Jair Bolsonaro, porque isso é muito perigoso para nós brasileiros, para o próprio governo. Tanto que o próprio general Mourão disse que isso é perigoso. Não sou eu que estou falando isso, eu também estou falando, mas o general Mourão, que é uma pessoa... O general entende Forças Armadas, entende estratégia militar. Se ele está falando isso, é porque de fato é algo muito perigoso. Se você quer conversar mais comigo, aqui está o meu Facebook, você pode entrar em contato. Se você chegou até aqui,
considere se inscrever no canal, deixar o seu comentário para que a gente possa discutir e debater cada vez mais esse assunto e outros assuntos também, porque é importante nós sempre sairmos do raso e aprofundarmos o nosso discurso.